Olá, hoje vamos entender o que Saturno em Aquário significa para você que tem Sol, Ascendente ou Lua em Câncer. Câncer dos meus corações. O último ano foi intenso para você, mas com certeza você recebeu muita coisa boa, não é verdade? Olha só, agora vem um momento na sua vida que é um período de... Eu estava analisando aqui para Câncer e me veio na cabeça a seguinte frase: jogar luz nas sombras. Eu acho que essa é a melhor definição para você que tem Câncer no seu mapa. Então, é um período... O que é isso? Jogar luz nas sombras. É você lidar com a sua vulnerabilidade. Todos nós temos momentos de vulnerabilidade. Vou citar aqui alguns exemplos, ok? Vamos supor, né, que você se separou. Você teve uma separação. Seja a separação uma pessoa física, ou seja, o seu casamento, sua relação, ou seja, de um emprego, que também você estava indo ali todo dia. E agora você precisa lidar com o processo de olhar para você. Porque quando a gente está com alguém, a gente meio que se perde, né? Porque você está com o referencial do outro o tempo todo. E agora você tem que olhar para quem? Para você. Então é um grande período de regeneração. E dentro desse processo, vamos supor que você, sei lá, perceba que você tem um hábito, um jeito destrutivo em algum aspecto da sua vida. Ou seja, tem um aspecto ali da sua vida que você não está muito bem. Esse é o momento, durante esses próximos 3 anos, ideal para você resolver isso. Então, se você tem questões relacionadas ao controle, às suas emoções, observa isso. Se você quiser buscar terapia, para você que tem Câncer aí, como eu falei, especialmente no ascendente, eu recomendaria hipnose, Theta Healing, esse tipo de terapia. É legal para você, pode te ajudar, caso você queira, tá bom? Aqui sempre você decide o que você faz na sua vida, né? Então isso é interessante. É interessante você observar quais são as suas necessidades internas. É interessante você pensar sobre isso. Sabe aquilo que você está empurrando debaixo do tapete nos últimos anos? Não vai dar mais não, você vai ter que lidar com isso, tá? Então isso aqui é interessante. Você pode ter restrições e questões e desafios em relação à sua sexualidade. Então a gente está falando da vida íntima, a gente está falando da forma que você lida com o tema de sexo, da forma que você lida com a sua sexualidade, ok? Então, como eu falei, vou citar um exemplo aqui. Às vezes você teve uma separação. Então você começa a ter restrições na sua vida sexual porque de repente você não está tendo mais acesso àquilo. Ou você fica mais sério em relação àquilo. Então tem uma questão aqui relacionada a isso. Você tem, normalmente, a pessoa tem uma sensação de perda. Não é perda, mas é como ela sente dentro dela até ela ver os ganhos. Então isso também é interessante para falar aqui. E é interessante para falar aqui que a questão de morte, quando eu digo morte, é esse conceito que a gente tem, os humanos, né? Começa a vir à tona. Você às vezes pensa sobre isso. Então vamos supor que você tenha eu tenho medo de morrer. Aí no final desse trânsito, lá em 2023, você fala assim: eu tô bem, se eu morrer hoje, tá beleza, eu fiz aqui a minha missão na Terra. Então você muda em relação a isso. E por fim, a questão de recursos alheios, ou seja, heranças. Se você tem uma sociedade, se você tem um casamento, isso daqui também vem à tona. Então, o que é interessante? Júpiter vai passar aqui também no primeiro ano, né? Então, assim, você pode ser beneficiado, mas no decorrer do tempo, o que eu tenho para falar é assim: aprenda a contar com seus próprios recursos. E são recursos financeiros, materiais, mas recursos internos, que é tudo que eu estou falando aqui. Ok, Câncer? Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Ativa o sininho para ficar por dentro da boa e nos vemos aí no próximo vídeo.